Olá, meu nome é Lucas e hoje iremos começar mais uma aula sobre o nosso querido SPSS. Na aula de hoje, iremos falar um pouco sobre o teste ANOVA. Quando a gente deve usar o teste ANOVA? Quando nós queremos utilizar entre três ou mais variáveis, diferente do teste T, que usa apenas entre duas variáveis. Temos aqui a nossa problematização inicial. O supermercado Versup é uma empresa muito tradicional na cidade de Colombo. Os preços atrativos e a variedade de produtos sempre destacou o mercado. Seu principal concorrente é o supermercado Rio Verde. Porém, nos últimos anos, um outro supermercado concorrente vem ganhando espaço considerável na cidade chamado Condor, que com anos de experiência de mercado e com uma imagem considerável entre a população paranaense, vem ganhando cada vez mais espaço na cidade de Colombo. Sentindo-se ameaçado com o crescimento do supermercado Condor, o Versup decidiu realizar uma pesquisa para descobrir qual é o supermercado preferido entre o público colombense, mediante os quesitos preço e variedade. Decidiu-se realizar uma pesquisa de satisfação com um grupo de pessoas para saber qual é o supermercado da região que tinha os melhores preços e a melhor variedade de produtos. Alguns cuidados foram tomados para controlar algumas influências de variáveis externas sobre a escolha do supermercado. Após visualizar a imagem do mercado, um de cada vez, era solicitada a resposta sobre a performance do mesmo em relação aos preços, bem como a variedade dos produtos do supermercado. Essa é a pesquisa que foi apresentada aos membros da análise, sendo 1 pior preço e 7 o melhor preço, mesma coisa com a variedade. 1 pouca variedade e 7 muita variedade. A partir dos resultados da nova, quais as recomendações que vocês fariam aos supermercados Oversup em relação à imagem que ele tem para o consumidor colombense? E o que seria indicado para aumentar o nível de satisfação na categoria Melhor Supermercado da região? Então, qual é a situação? Nós somos Oversup e a gente tinha um concorrente principal chamado Rio Verde. Só que aí veio o Condor e, como a gente vai ver aqui na nossa base de dados, geralmente você usa 30 casos para cada, já é o suficiente para você rodar a análise. Então, você vem aqui em analisar, comparar médias, ANOVA. Você coloca as escalas na lista dependente e o fator você coloca a variável. Vemos aqui em opções, destacamos a aba descritivo e homogeneidade do teste de variância, porque a gente vai usar mais para frente. Rodando a tabela, nós vemos aqui no teste ANOVA, significância do preço. Ela está menor do que 0,05. O que isso quer dizer? Você aceita a hipótese testada. Isso quer dizer que existem diferenças significativas entre os grupos. E entre variedade é maior do que 0,05, portanto você aceita-se a hipótese nula. Não existem diferenças. Só que a gente tem um problema. O teste ANOVA sozinho, ele não é capaz de dizer quais grupos têm diferença entre si. Só que existe diferença significativa. No caso, a gente vai procurar pelo preço. Segundo passo, a gente vem aqui na nossa saída. A gente vai ter que fazer um teste pós-hoc agora. Como saber quando utilizar um teste pós-hoc? O teste pós-hoc, ele analisa a variância, se o F é significativo, no nosso caso o preço é, e a variedade não. E tem que ter mais dois grupos. Agora, como descobrir qual teste de pós-hoc usar? A gente leva em conta as variâncias no nosso teste de Levene, a gente leva em conta a igualdade de n. Se ela for muito diferente entre si, a gente usa um. Se ela for pouco, a gente usa outro. E se ela não tiver muito diferente, ou tiver os números iguais, a gente usa um terceiro teste. No nosso caso, a nossa variância é igual. Vamos olhar. Caramba. Teste de Levene, preço, significância 0,3. Ela é maior do que 0,05. Logo, as nossas variâncias não são iguais. Elas são diferentes.
Então a gente vai abrir o SPSS novamente e vamos comparar as médias. Quando as variâncias não são iguais, a única opção é usar o teste de Games Hall. Então vamos rodar o teste. Pós-hoc. Temos aqui o pós-hoc. No quesito preço, a variedade a gente vai deixar do lado porque não é relevante para a gente. No quesito preço, os testes significantes estão nesta linha aqui. Oversup e Condor são diferentes significativamente. Rio Verde, não, porque é maior do que 0,05. O Condor tem diferença com os dois. E o Rio Verde tem diferença apenas com o Condor. O que isso quer dizer? Que o Condor estaria estatisticamente em primeiro lugar, porque ele tem as maiores médias, Condor com média 6.3, Oversup com média 5.7 e Rio Verde com média 5.4. Então, nós temos o Condor em primeiro lugar e no teste ANOVA pós-hoc não existem segundos lugares, não existe segundo ou terceiro lugar. Os que não estão em primeiro estão empatados logo atrás do primeiro. E o que a gente leva, porque como o Condor tem diferença significativa entre os dois, ele seria o nosso primeiro lugar. Questão de jogada de marketing. Só mostrar para vocês aqui. Igualdade N seria isso aqui. Os três casos terem o mesmo número de pesquisa. Agora vamos voltar para a nossa pergunta. Quais as recomendações que vocês fariam no supermercado Versup e o que seria indicado para aumentar o nível de satisfação da categoria no melhor supermercado? Uma boa saída seria, como o preço do Condor é o mais bem notificado aqui da nossa pesquisa, uma das sugestões seria melhorar os preços. Porque como o Condor está em primeiro, ele é o supermercado a ser batido. Então nós, como jogada de marketing, sugeriríamos ao Oversup melhorar os preços para assim alcançar as melhores médias e ser novamente o melhor mercado da região. E é isso. Teste finalizado. Obrigado para você que visualizou até aqui. Um grande abraço e tchau.